Muito bem. Boa tarde oficialmente para todos que estão conectados aqui. Bem-vindo a mais um Encontro Síncrono de Física 3 da turma 2019 do curso de Tecnoinformática do Instituto Federal do Paraná. É um prazer estar com vocês, é sempre um prazer mesmo, remoto. Tá bom? Bem-vindos. O tema da nossa aula, então, é calorimetria e troca de calor. E no nosso encontro hoje nós vamos nos dedicar à resolução de exercícios, né? Eu mandei para vocês as videoaulas com esse tema, que explicam os conceitos, né, que ele aborda, né, que tanja esse tema. E como eu disse para vocês lá no começo, eu vou dar uma variada, né? Então, em alguns casos, eu vou mandar para vocês exercícios, em alguns casos, vou mandar videoaula, em alguns casos, nós vamos discutir os conceitos aqui no momento síncrono, e os exercícios vão para o momento assíncrono, e a gente vai revezando, né? Nesse caso, eu achei que era mais importante trabalhar os exercícios aqui, os conceitos não são muitos nem tão complexos. Então é assim que a gente foi. Boa tarde para quem está cumprimentando, escrevendo aí no chat, bem-vindos a todos, é um prazer estar com vocês. Já disse isso agora há pouco. Bom, quero falar a respeito das atividades assíncronas, pessoal. É o seguinte, olha, alguns alunos estão me perguntando se atividade que assíncrona que eu não vou corrigir tem que mandar um arquivo ou basta só devolver. Olha, galera, é o seguinte, eu falei que eu não ia responder essa pergunta sozinho, consultei a coordenação de ensino, e a gente entende que, assim, não é de bom tom a gente desprezar o envio do material, né? Então, pô, se tem uma atividade que é para ser feita lá, não basta só você clicar no concluído, né? Agora, eu não vou ter aquela exigência de, tem que mandar a resolução, resposta à caneta, como a gente faz na atividade que é avaliativa, que inclusive eu já vou falar da atividade avaliativa daqui a pouco, né? Então, se você quiser mandar só os resultados, beleza, manda lá, mas manda alguma coisa. Tá? Eu vou continuar tirando para fazer a chamada, eu vou lá em notas e vou ver quem entregou. Tá? Entregou e depois eu confiro lá se mandou material ou não mandou. Né? Se mandou um anexo ou não mandou. E aí depois a gente se acerta, se o cara não mandou anexo, fechou? Mas enfim, é aquela questão que nós já discutimos, é uma questão, né, moral, não é uma questão legal, não é uma questão, né, do que convém, né? Então, o que é certo, o que é errado e o que convém. Tem anexo, falta? É algo do tipo, entendeu, Diego? Se você não mandar anexo, eu vou te cobrar o anexo, entendeu? É difícil a situação, mas enfim. Mas, cara, como eu disse pra vocês, gente, eu não tô muito preocupado com isso, cara. Eu tô preocupado da gente discutir os conceitos, eu dar a minha aula, dar o conteúdo que eu acho que é importante, da menor maneira que eu posso dar, dentro do que a gente pode fazer nesse momento, tá legal? Beleza. Gente, boa, é o seguinte, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, tá? Eu vou mandar para vocês sobre tudo que nós estudamos até agora, a gente precisa fazer, porque também senão depois fica muito conteúdo, e enfim. E uma das coisas que eu conversei com o pessoal da coordenação é que essas atividades assíncronas a gente não precisa mandar toda semana, né? É que é 1h30, então se eu não mandar toda semana, eu mandar a cada 15 dias, eu tenho que mandar uma atividade equivalente a 3 horas, né? Enfim. Mas enfim, então o que a gente vai fazer? Eu não vou mandar na atividade essa semana, e semana que vem, então, eu vou mandar uma atividade avaliativa, tá? Que vai contabilizar a presença dessa semana e da semana que vem. Então, é a entrega dessa atividade. Claro, e vai valer o conceito também. Então, não lembra das siglas? Ela vai ser uma ATCP, atividade de conceito e de presença. Tá bom? Então, a gente vamos fazendo assim. E aí, depois, a gente pode pensar em outras possibilidades, tá? Por falar em pensar em possibilidades, eu fiz a correção da primeira atividade só, depois eu me deparei com essas situações de alguns que não estavam mandando, e aí eu parei. Mas enfim. O que eu ia dizer assim, que eu mandei o gabarito lá da primeira atividade, eu não sei se, eu acho que não ficou muito bom, não sei se deu para entender muito bem, eu acho que eu tentei economizar um pouco de espaço, acabou que não ficou muito bom não, mas eu vou fazer de uma forma diferente no 2, tá? E aí, como eu sempre estou dizendo para vocês,
Gente, se vocês tiverem sugestões, críticas, reclamações, vão trocando ideia comigo para a gente ir se adaptando, né? Consertando, corrigindo. Essas coisas são tão novas para vocês quanto para mim, tá bom? Então é isso aí. Então nós vamos para a nossa aula de hoje, que é resolução de exercício sobre calorimetria, equação fundamental da calorimetria e troca de calor, tá bom? Pessoal, eu vou desligar minha câmera porque o meu computador ele tava travando, ele já travou com vocês na última aula e ele travou hoje na aula de manhã. Então eu acho que ver se alivia pelo menos o fato da minha câmera estar desligada, tá? Então vou apresentar a tela para vocês e a partir de agora eu não vou mais ver o chat, né? Então se alguém tiver aí alguma pergunta, alguém colocar alguma coisa no chat, eu não vou ver. Então me ajudem aí, por favor, representante, presidente da turma, tá bom? Vocês estão vendo aí, né, o slide agora projetado, certo? Sim. Ok, muito obrigado. Então, como eu disse para vocês, o tema da nossa aula, calorimetria e troca de calor, tá bom? Aqui tem um mapa só para exemplificar para vocês, tem um mapa conceitual da calorimetria, depois eu vou mandar para vocês lá no Classroom essa imagem, né, no seu tamanho original, depois vocês podem, é uma imagem da internet, obviamente, né, vocês podem usar melhor do que só pegando por aqui, tá bom? Bom, então quem assistiu a aula da semana, a aula que eu mandei na semana passada, então viu que nós temos alguns conceitos dentro da calorimetria, né? O calor específico, que é referente a uma substância, é a quantidade de calor que você precisa doar para cada grama da substância para gerar uma variação de cada grau de temperatura, tá bom? Então esse é o calor específico. Por exemplo, o calor específico da água, ó, o Czinho do H2O, aí complicou agora, hein? Como é que eu vou voltar lá? Deixa eu ver onde está. Aqui. Muito bem. Tá? E aí nós vimos também, então isso aqui é para uma substância, tá bom? Sempre que eu falar de calor específico, C minúsculo é uma substância. Um cara que é parecido com ele é o Czão, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela refere-se a um corpo. Por quê? Porque ela tem ali já, vamos dizer assim, a massa embutida, né? Ela tem a massa já foi contabilizada. Vamos escrever assim, massa contabilizada. Contabilizada. Então é por isso que o Czão é o Czinho vezes a massa do corpo. Então ele é de um certo corpo. E o que é o Czão? Então, por definição do Czão, que é a quantidade de calor para você variar 1 grau Celsius do corpo, então é essa equação aqui, definição de capacidade térmica, nós podemos rearranjar essa equação para encontrar a equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, não, o Quiquete, ou essa aqui, né, que macete. Como é que a gente sai de uma e chega na outra? É só você trocar o Czão por M vezes Czinho, né, já que Czão é M vezes Czinho. Então, aí você vai falar assim, professor, tem 4 equações? Não, na verdade, são 2 equações, né? É a equação da capacidade térmica e a equação do calor específico, né? São 2, ó. Essas 2 aqui é a mesma equação. E dessa terceira para a última, eu só troquei o Czão por M vezes Czinho. Tudo bem? Muito bom. Então vamos lá. Depois nós falamos, a segunda aula que eu enviei era sobre as trocas de calor, que não é um conteúdo novo, tá? É apenas a aplicação das equações fundamentais da calorimetria, mas aplicando dentro de um certo contexto, que é quando eu tenho 2 corpos de temperatura diferente trocando calor entre si. Em geral, eu vou ter situações, as situações mais simples, eu vou apenas pensar em 2 corpos trocando calor, ou vou pensar 2 corpos trocando calor dentro de um recipiente, que ele passa a ser chamado de calorímetro. Então, calorímetro não é um objeto especial, né?
É um recipiente onde você coloca o corpo para trocar em calor, como por exemplo a garrafa térmica pode ser um calorímetro. A ideia do calorímetro é que ele seja isolado termicamente para que o calor que está fora não entre e o calor que está dentro não saia. Tá? O calorímetro ideal, ele não interfere na troca de calor. Mas como é que ele pode não interferir na troca de calor? Só se ele não tiver capacidade térmica. Mas como um corpo pode não ter capacidade térmica? Só se ele não tiver massa. Mas como um corpo pode não ter massa, professor? Só se ele não existir, tá certo? Então, o calorímetro, o ideal, que não interfere na troca de calor, ele não existe. É por isso que ele chama ideal. Na prática, ele não existe. Mas, claro que ele pode aparecer nos exercícios de vocês, dizendo, o calor, considere o calorímetro como ideal. Quando falar considere o calorímetro como ideal, você finge que ele não existe e está trocando calor apenas os 3 corpos que estão ali dentro, ou os 2, ou os 4, ou os 5 corpos que estão ali dentro. Bom, a ideia é o quê? Que a somatória de calor tem que dar zero. O que isso quer dizer? Que o calor não se perde, né? Tudo bem, você pode se deparar com um exercício onde ele fala, sabendo que tantos de energia se perdeu para o ambiente, aí tudo bem, né? Mas você vai imaginar que se ele está isolado, então o calor não se perde. O que isso quer dizer? Que soma do calor é zero. Como assim a soma do calor é zero? Bom, o que está mais quente vai perder calor, porque está mais frio. E quando eu digo que a somatória do calor é zero, eu digo que todo o calor que o corpo quente perdeu é o calor que o corpo frio ganhou, que o corpo frio ganhou. Ou que os corpos frios ganharam, né? Porque pode ter mais de um corpo frio. Principalmente quando eu considero o calorímetro como um corpo ali, né? Então a gente vai ver muitos exercícios. Eu tenho água num calorímetro e eu jogo um corpo quente lá dentro. Então, esse corpo quente vai doar calor tanto para a água quanto para o calorímetro, né? Então não esqueça que o calorímetro ele passa a ser um corpo que vai estar, vamos dizer assim, participando do troca de calor, do rateio de calor, tá bom? Beleza? Bom, então, beleza, gente. Como eu disse para vocês, a proposta da nossa aula de hoje, às 16h45, é resolver o exercício. Então já vamos para o primeiro. Tudo bem? Espero que você consiga aí acompanhar. Professor, não tive tempo de assistir as aulas lá. Então você tenta acompanhar e depois assiste. Ou então você já entendeu tudo e nem vai precisar assistir, mas enfim. Tá bom? Vamos lá, vamos devagar. Agora a gente vai começando devagar. Ó, esse aqui, ó, olha que moleza que é isso aqui, gente. Ó, um corpo de massa 50 gramas recebe 300 calorias. E sua temperatura sobe de 10 graus, desculpa, isso aqui devia estar sobrescrito, até 30. Determine o calor específico dessa substância. Que molezinha, gente. Primeira coisa, quem ele quer? Ele quer o Czinho. Então, quem eu tenho, gente? Ó, eu tenho uma massa que é 50 gramas, tá aqui, ó. Ele recebe 300 calorias. O que é isso, professor? Isso é o Qzão. O calor trocado, ou a quantidade de calor trocado. 300 cal. Cadê a cal? Tá aí, cal. Olha aí, 300 cal. Já pensou se tivéssemos 300 cals? A temperatura sobe de 10 para 30. Então, eu tenho temperatura inicial 10, temperatura final 30. Tudo bem? Quem eu quero? Eu quero o Czinho. Qual é a equação que eu vou usar? É óbvio que eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta T, que eu chamo de Q-macete, ó, Q-macete, tá? Eu tenho o Qzão, eu tenho a massa, eu quero o calor específico e eu posso calcular também o delta T. O delta T, meus amores, vocês podem calcular lá dentro da equação, ou pode calcular separadinho aqui, ou pode calcular de cabeça, que tá muito fácil isso aí também, né? Pelo amor de Deus, pelo amor da Nossa Senhora da bicicletinha, né? Foi de 10 para 30. Quanto que variou a temperatura? Eu não sei, professor. Af. Vamos calcular aqui, ó. Delta T é tesão final menos tesão inicial. É 30 menos 10. E agora? Quem poderá nos defender? 20, né? Sussa, tranquilo? Beleza, então agora, Flor, você tem a massa, tem o Qzão, tem o delta T, só falta o
Czinho. E, então agora nós vamos jogar tudo na equação e fazer o que a gente sempre faz, que é o quê? Isolar a incógnita, né? O que a gente faz todas as terças-feiras e quintas também, né? E sextas, não sei. Ó, quem é o Qzão? 300. Quem é a massa? 50. Quem é o Czinho? É o que eu quero. Quem é o ΔT? É 20. Uau! Vamos multiplicar o 20 por 50. 2 vezes 5, 10, com mais dois zeros, 1000, Czinho. E agora, o que a gente faz, professor? A gente isola a incógnita, que no nosso caso é o Czinho. Isolar a incógnita é mandar quem está junto com ela para o outro lado. Então, quem está junto com ela? O 1000. Então, ele vai para o outro lado. Como que ele vai? Ele vai invertendo a sua operação. Então, ainda tem criancinhas do terceiro ano, da melhor escola do sul do mundo, errando isso aqui. Não é dividir o maior pelo menor. Presta atenção, João. Fica esperto, Roberto. O 1000 estava multiplicando a incógnita, então o 300 fica dividido pelo 1000. Percebeu que inverteu? Aqui o 1000 está multiplicando, aqui o 1000 está dividindo, poxa. Então, ó, é o mesmo que dividir 3 por 10. Opa, cortou um zero a mais, hein? Uau! Então é 3 por 10, que é 0,3. Tá bom? Caloria por grama, grau Celsius. Como é que você sabe que é essa unidade? Ó, eu usei o Qzão em caloria, a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. Se você tivesse invertido, né, feito como uns e outros corintianos por aí fazem, que é inverter, trocar o maior pelo menor, você teria achado 3,33333. E aí fica uma dica do Isa aqui, ó. Sempre que tu achar um calor específico que é maior que um, desconfie, tá? Desconfie. Eu nunca vi. Beleza? Aí, gente, não foi nada demais, né? Então vamos para o exercise number 2. Vamos ver se isso é mais difícil? Não é não. Um corpo maciço feito de ferro tem capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Qual a quantidade de calor que ele precisa absorver para elevar sua temperatura de para elevar sua temperatura de 30 para 90, tudo bem? Então, ó, letra A. What I want. O que eu quero? Eu quero a quantidade de calor. Então, eu quero Qzão. Se eu quero Qzão, eu preciso. O que eu tenho? Eu tenho a capacidade térmica, então eu tenho Czão, 40 cal por grau Celsius. E eu tenho a variação da temperatura de 30 para 90. Então, eu tenho temperatura inicial, 30, temperatura final, 90. Claro, podemos fazer de cabeça isso aqui, gente? A temperatura foi de 30 para 90. Quanto que ela variou? Ela aumentou 60. Então, uma variação positiva de 60. Tá certo? Foi demais para vocês ou não? Dá para fazer de cabeça isso aí? De 30 para 90, 60. Dá? Posso continuar? Pode, professor. Legal, então. Ó, então, veja só, gente. Então, eu não vou usar o que macete. Por que não? Porque eu não tenho informação da massa e do calor específico do corpo. Eu tenho informação da capacidade térmica. Então, em vez de usar o que macete, eu vou usar o que... Não. Eu, eu vou usar o Kikete, vamos dizer assim, né? Então, não vou usar esse aqui, tá? O que eu quero? Eu quero justamente o Qzão, já coloquei isso no slide passado. Eu tenho o Czão, que é 40 cal por grau Celsius, e eu tenho o ΔT, que é 60. Ora, pois, se, ó, substituindo aqui na equação, se para variar 1 grau Celsius eu preciso doar 40 calorias, e eu quero variar 60 graus Celsius, é óbvio que eu tenho que multiplicar esses dois, dá 24 mais dois zeros, 2.400 calorias. Moleza, né, Tereza? Fala que não. Molezinha.
Tá muito fácil, vamos ter que melhorar isso aí. Letra B. Considerando o calor específico do ferro como 0,1 caloria por grama igual Celsius, calcule a massa desse corpo. Bom, 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 bom. Agora eu quero a massa. Então, vamos para o próximo aqui, ó, slide. O que eu tenho de informação? Eu tenho agora o Qzão. Oba, 2.400 cal. Eu tenho o Czão, 40 cal para cada grau Celsius. Eu tenho a variação de temperatura que ele sofreu, 60. E eu tenho um calor específico que é 0,1 cal por grama grau Celsius. E o que eu quero? Eu quero a massa. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso, talvez a mais óbvia para vocês seria ir para cá, né? Questão fundamental da calorimetria. Que macete. Tenho, isola a massa. Tá? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem a equação que relaciona calor específico com a capacidade térmica e a massa. Ó. Que equação é essa? É essa aqui, ó. Eu posso usar essa ou eu posso usar isso aqui. Czão é MCzinho. Tá bom? Então, essa eu tenho um termo a menos, né? É um pouquinho mais curto que a outra. Então, eu vou decidir usar essa aqui nesse exercício especificamente. Ó, eu tenho o Czão que é 40, tenho, e eu tenho o Czinho que é 0,1. Dá para achar massa por aqui? Claro que dá, só isolar ela. Fazer o que a gente sempre faz. Venha, Pink, vamos fazer o que fazemos todas as noites. O quê? Tentar conquistar o mundo. Isolar a incógnita. Vocês não conhecem o Pink Cérebro, né? Vocês são muito novinhos. Como é que a gente isola a incógnita? Deixando ela sozinha. Então, vou mandar o 0,1 para lá. O 0,1 está multiplicando a incógnita. Então, ele vai ficar dividindo aqui, ó. Vai ficar 40 dividido pelo 0,1. 0,1 é o mesmo que 1/10, é o mesmo que dividir por 10. Então, dividido por 10 é o mesmo que multiplicar por 10, entendeu? Não. Isso aqui dá 400 gramas. Faz nessa calculadora que você vai descobrir. Dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. Tá certo? Então, 40 dividido por 0,1 é o mesmo que 40 vezes 10, que dá 400 gramas, bicho! Ok. Também não foi difícil isso aí, não. Já foi difícil? Tô sem relógio, eu não vou me atrasar hoje, prometo. São 15 horas e 13 minutos. Parece que faz 5 minutos que a gente começou, que absurdo. O tempo voa, né? Quando a companhia é boa, não é? Tempo voa. Exercise number 3. Aqui, ele é bem parecido com o 2, mas eu prometo que é o último que a gente vai fazer desse, depois a gente vai avançar, vamos evoluir, vamos falar de troca de calor, tá bom? Então, number 3. Start a carpal shot from a variation to a temperature de 40 degrees Celsius. Ao absorver 6.000 calorias de uma fonte térmica. Calcule a capacidade térmica do corpo. Ora, pois, letra A, de amor. Né? Que eu quero o Czão. Se eu quero o Czão, o que eu tenho aqui? Eu tenho quantidade de calor e que variação isso gerou. Então, eu tenho justamente os dois pares que eu preciso para calcular Czão. Porque Czão nada mais é de quanto de calor você precisa doar para gerar determinada variação na temperatura. Por definição do que é capacidade térmica é Qzão dividido por ΔT. Aliás, é daqui que sai a equação Qiqet, né? Calor é igual a capacidade térmica vezes ΔT. Sai da definição do que é o Czão. Tudo bem? Então é só jogar nessa equação, ou você pode começar pelo Qiqet, né? E isolar o Czão, né? Para você não ficar pensando, é outra equação, professor, meu Deus do céu. Pode começar por aqui, ó. O Qzão, aliás, é 6.000, o Czão é que tu queres, e o ΔT é 40. Claro, tu vai passar o 40 dividindo, né, bem? 6.000 dividido por 40 é igual a Czão, que é igual a 600 dividido por 4, que é precisamente 150 calorias por grau Celsius. Como é que eu sei isso? Que eu sou o bichão das contas mesmo. E minha mãe é a bicha. Eu não posso falar isso, coitada da minha mãe.
Meu avô que era bom de conta, é com isso. Meu avô. Beleza? Não, isso é fácil fazer, né? 600 por 4, né, gente? É dividir por 2 dá 300, dividir por 2, 150. Ah, tem uma letra B de barbaridade. Se a massa do corpo em questão é 300 gramas, determine o calor específico. Tá vendo que é invertido do 2? O 2 ele deu o calor específico e pediu a massa. Agora ele deu a massa e pediu o calor específico do corpo, não, né? O calor específico da substância que compõe o corpo. Lembre-se disso. Calor específico. Ui, eu pulei um slide aqui, tá? Depois eu organizo essa bagunça. Então, letra B. Supondo que a massa do corpo seja 300 gramas, qual é o calor específico? Bom, o que eu tenho de informação mesmo? Bom, eu descobri, o enunciado me disse que ele recebeu 6.000 calorias, variou a temperatura em 40 graus Celsius, e eu acabei descobrindo que a capacidade térmica dele é 150, né? Então, de novo, eu vou ter duas possibilidades para resolver essa questão. Eu posso ir para cá, Czão é M, Czinho, ou posso ir para o que macete, que eu gosto dessa, né? Que macete. Como no exercício anterior eu usei essa, nesse aqui eu vou usar o que macete. Tudo bem? Pode ser assim, para a gente não fazer sempre do mesmo jeito. Então, ó, Qzão, 6.000. Massa, 300. Czinho, que eu quero. Delta T, Forte, 40. Beleza, gente? Ó, então dá 6.000 igual 4 vezes 3, 12. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros, 12.000. E agora a gente faz o que a gente faz? A gente isola a incognita. Ok? Isola a incognita. Quem é incógnita é o Czinho. Então, vou mandar o 12.000 para o lado de lá. O 12.000 está multiplicando a incógnita. Então, 6.000 fica dividindo pelo 12. Então, por favor, para com essa mania de dividir o maior para o menor. Tá? É o 12.000 que vai para o denominador. E isso é o mesmo que 6 dividido por 12. Como 12 é o dobro de 6, isso aí dá 0,5 cal por grama grau Celsius. Esse é o Czinho da substância que compõe esse corpo aí. Se tu invertesse e fizesse 12.000 por 6.000, ia dar 2. E como eu já disse hoje, dica do ISA, se você achar um calor específico maior que 1, desconfie. Um dos maiores calores específicos que nós conhecemos é o da água, que é 1. Da água líquida, que é 1. Tudo bem? Tudo bem, meu bem? Tudo bem, bem, bem? Bem, bem, bem? Tudo bom, bom, bom? BBB? BBB não. Misericórdia. Agora sim. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Bom, FEIB de São Paulo. Então agora nós vamos falar de troca de calor. Som em Brasília, 15:19. Troca de calor. O corpo, o copo, não é corpo. Vocês estão preparados aí? Vamos lá. O copo interno de um calorímetro é feito de alumínio e tem massa de 30 gramas. Então você já se ligou que você vai ter que considerar o calorímetro. Por isso que ele está dando a massa e está dando do que é feito o calorímetro. Em seu interior, há 150 gramas de água pura a 20 graus Celsius. São despejados 200 gramas de bolinhas. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em geral, quando ele está dizendo o seguinte, que tem um calorímetro, ou tem um recipiente, e no seu interior tem água a 20 graus Celsius, é porque o recipiente está a que temperatura? 20 graus Celsius. Então, primeira coisa que você se ligar aí, ele não vai dar a temperatura inicial do calorímetro. E eu estou falando aqui olhando para a câmera, ela está desligada. Estou fazendo, me expressando aqui, né? Eu fiz muita aula de teatro, né? Muito expressivo. Procure no meu canal do YouTube. É o monólogo do Senhor Ninguém. Muito bom, inclusive. A minha mãe gostou. Se liga, cara, tá? Ele não vai ficar dando a temperatura, não vai falar qual é a temperatura inicial do calorímetro. Ele vai falar, em geral, ele vai falar qual é a temperatura inicial do que está dentro do calorímetro, que em geral é água.
Tem água a tantos graus. Então aqui está dizendo, em seu interior, onde há 150 gramas de água pura a 20 graus, isso aqui quer dizer que a temperatura inicial das 150 gramas de água a 20 graus e que a temperatura inicial deste calorímetro é 20 graus. Ok? Tranquilo, Murilo. Beleza. São despejados 200 gramas de bolinhas de aço. Professor, quantas bolinhas foram? Não sei. Não importa. Dane-se. Ó, dane-se. O importante é que é 200 gramas. Perdão, risquei demais. O importante é que é 200 gramas de aço. Se é bolinha, se é um bloco de aço, não vai fazer a menor diferença para nós aqui. Tá bom? Que inicialmente estava a temperatura de 60 graus. Ó, então ele vai ser o corpo quente aqui. Porque o calorímetro e a água estavam a 20. Então ele vai perder calor e esse calor vai ser dividido entre dois corpos, o calorímetro e as 150 gramas de água. Se liga. Sabendo que o calor específico do alumínio é de 0,2 calorias por grau Celsius, o da água é 1 e a temperatura de equilíbrio térmico do conjunto é igual a 25 graus. O que é isso aqui? Temperatura de equilíbrio térmico do conjunto. Ou só temperatura de equilíbrio. Isso quer dizer o seguinte, bebês, que você jogou as bolinhas que estavam quentes no calorímetro, eles trocaram calor e chegaram num equilíbrio, até que eles se equilibraram e pararam de trocar calor. Essa temperatura, chamada de temperatura final, também é de 25. Tá? Então, quando você for jogar lá na equação do calor, no Q-macete ou no Q-cat, a temperatura final, em geral, em geral não, né? Sempre vai ser a mesma para todo mundo se eles chegaram em equilíbrio. Então, a temperatura final do calorímetro, 25. Da água, 25. Das bolinhas de aço, 25. É a mesma para todo mundo. Tá? É a temperatura de equilíbrio. Beleza? O calor específico do aço e a quantidade de bolinhas. E a quantidade de bolinhas, não. Quantidade de bolinhas não dá para saber. E a quantidade de calor trocada pelas bolinhas de aço com o sistema tem valores respectivamente iguais a. Professor, eu não consigo nem entender a pergunta. A pergunta está um pouco longa, tem duas perguntas ali numa só, cara. Vai grifando. O que ele quer saber, ó? Onde a frase começa, tá? A frase começa aqui, sabendo que o calor específico do alumínio é isso, então isso é um dado, e o da água é isso aqui, que todo mundo já sabe, e a temperatura de equilíbrio é 25, agora vem a pergunta, o calor específico do aço e a quantidade de calor trocada pelas bolinhas de aço, quando elas são iguais a, então ele quer o calor específico do aço, e a quantidade de calor que essas bolinhas, que eu vou chamar só de aço, porque para mim, como eu disse para vocês, dane-se se é bolinhas, se é tijolinhos, se é diamantes de aço, se é coraçãozinhos em forma de aços na forma de coraçãozinhos, né? Não vai a menor diferença para mim, tá bom? Tá? E qual é o calor que essa massa de 200 gramas de aço perdeu ali, né? Porque ela é o cara que vai perder calor. Vocês estão ligados nisso, né? Tá bom? Então, pessoal, eu estou demorando aqui nesse enunciado, número 4, tá? Mas eu vou fazer mais rápido os próximos, tá? Eu quero fazer isso bem, bem devagar, assim, sem medo de ser feliz. Tudo bem? Bom, então a gente vai partir da ideia principal. Qual que é a ideia principal? O calor trocado, a somatória de todos os calores tem que dar 0. Então, o exercício não falou nada, a gente vai supor que não há troca de calor com o ambiente, certo? Então, nós vamos ter 3 calores aí. O calor que o calorímetro ganhou, então vou chamar de Qcal, tá? Mais o calor que a água ganhou, então vou chamar de QH2O. E mais o calor que o aço perdeu. Por que o calor que o aço perdeu? Porque ele estava quente, né? Então a temperatura dele era 60 e no final foi para 25. Ah, professor, então não tem que pôr negativo aqui? Não. O Qzão é negativo. A equação diz que se eu somar todos os calores, vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque o Qzão é negativo, justamente.
Tá certo? Por isso que dá 0. Em outras palavras, a gente entende que a soma desses dois é igual a esse cara, só que negativo. Por quê? Porque todo o calor que as bolinhas quentes de aço liberou foi dividido entre o calorímetro e a massa de água que estava dentro do calorímetro. Tudo bem? Então, entender isso aqui é muito importante. Bom, então agora como é que eu vou fazer? Eu vou ir aplicando a equação fundamental da calorimetria. Professor, o que que tu quer mesmo? O que que o exercício quer mesmo encontrar? Ele quer encontrar o calor específico do aço. Como se eu não soubesse, né? Eu sei. Aliás, tá um valor tabelado, mas enfim, vamos supor que a gente não saiba, tá bom? Então, quem que vai ser a minha incógnita? A minha incógnita vai ser o Czinho aqui. Então, eu vou aplicar o que macete, nesse caso, para os três, aplicar a equação fundamental da calorimetria, que pode ser o que macete ou o que cat, e vai ter uma incógnita ali, e eu vou isolar a incógnita. Então, qual que é a diferença do exercício 1 para o 2, para o 3, para esse aqui? Que eu vou estar aplicando a equação fundamental da calorimetria 3 vezes, nesse caso aqui, né? Numa mesma equação, igualando tudo a 0. Então, é mais difícil? Não, é mais trabalhoso e você precisa de mais organização. É por isso que eu estou fazendo em todo coloridinho, bonitinho, né? Ó, esqueci de fazer essa setinha aqui e essa setinha aqui, ó. Beleza? Então, eu vou começar por onde? Vou começar pelo calorímetro. Então, vou voltar lá no enunciado. Tá? Tenta me acompanhar aí, não se perca, tá? Se quem tiver perdido, liga o Waze aí. Ó, calorímetro. A massa dele, ó, tô grifando de verde, é 30. Ele é feito de alumínio. Cadê o calor específico do alumínio? Tá aqui. Temperatura inicial dele é 20, igual da água. E a final é a mesma para todo mundo. Vamos combinar um negócio que eu não vou grifar a final. A final é 25 para todo mundo. Senão eu vou ficar riscando em cima de riscando, em cima de riscando. Então, vou montar o que macete para o meu calorímetro. Ó. M, C, delta T. Quem é a massa? 30 gramas. Quem é o Czinho? 0,2. Quem é o delta T? O final é o mesmo para todo mundo, 25. E ele estava inicialmente a mesma temperatura que a água. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz? Apliquei o que macete pro calorímetro. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a água. Vamos lá. Onde há 150 gramas de água, estou grifando em azul, a 20 graus Celsius, calor específico da água 1 e a temperatura final é a mesma para todo mundo, eu não vou ficar riscando ali o 25. Então, vou fazer o quê? O que macete para a água. Então, é 150 gramas, calor específico é 1, temperatura final é a mesma para todo mundo, 25, e a temperatura inicial da água é a mesma temperatura inicial do calorímetro. Tudo bem? Eles estavam em equilíbrio. É 20. Agora eu vou fazer para o corpo de aço, né? Para as bolinhas, que para mim não importa se é bolinha ou não é. Para as 200 gramas de aço que foi jogado lá dentro. Então, ó, massa 200. Calor específico do aço é o que eu quero. Então é o Czinho. Temperatura inicial 60 e a final é a mesma para todo mundo, é 25. Então vem cá comigo, ó. Não se perca. Vou fazer o que macete, delta T. Tudo bem? Massa do aço, 200. Calor específico do aço é o que eu quero, Czinho aço. Delta T, a final é 25 e a inicial era 60. Fechou. Tudo isso igual a 0. Igual a 0. Tudo bem? Então agora, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ir resolvendo, eu tenho uma única incógnita que é o Czinho. Tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o valor do Qzão do cal, vou encontrar o valor do Qzão da água e depois eu mexo com o do aço. Professor, eu poderia fazer separado isso? Calcular o que macete da água, calcular o que macete do calorímetro e depois jogar aqui? Poderia. Poderia sim, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos até pensar em fazer assim no próximo exercício. O que vocês acham? Legal, professor. Então vamos lá. Ó.
30 vezes 0,2 dá 6. 25 menos 20, 5, claro. 30 vezes 6, perdão, 6 vezes 5, 30. Então, como eu disse, ó, eu resolvi o calorímetro primeiro. Esse é o quesão do calorímetro, tá? Se você fosse calcular separado, você ia achar 30. Agora, eu vou calcular o quesão da água. 150 vezes 1, fazendo aqui na calculadora, dá 150. 25 menos 20 dá 5. Tá bom? 150 vezes 5, 750. Ok? Então, se tu fosses fazer o quesão separado da água, aplica o que macete na água, tu ia achar 750. E agora, finalmente, o das bolinhas de aço, que eu não vou achar um valor porque eu não tenho o Czinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer essa operação aqui, ó. Então, fica 200 vezes Czinho do aço, que multiplica menos 35. Tá? E agora eu posso multiplicar o 200 por menos 35, né? Então, mais com menos dá menos. 2 vezes 35, 70. 2 zeros, 7.000. Czinho do aço. Tá? Tudo isso continua igual a zero. Estão percebendo que agora eu só tenho uma única incógnita? Tá? Então percebam, gente, o que eu tenho aqui? Tenho informações importantíssimas, valiosíssimas. Ó, isso aqui é quanto de calor o calorímetro ganhou. Isso aqui é o quanto de calor a água ganhou. Aí, como diria o senhor meu pai, que é pai do meu irmão e da minha irmã, eu te pergunto para você, da onde veio esses calores? Hein, meus amores? É o calor que as bolinhas de aço perderam. Inclusive, ó, isso aqui dá negativo. Então, se você jogar isso para o lado de lá, vai ficar 30 mais 750 igual ao quesão do calor perdido pelas bolinhas. Então, quando eu somo isso aqui, e eu vou somar aqui em vermelho, dá 780, essa é a quantidade de calor perdido pelas bolinhas, que é uma das coisas que pergunta a questão. Eu nem sei se você está lembrando disso. Mas nem é o mais importante para nós. O importante para nós é entender que a soma desses dois, claro, é o que esse cara perdeu. Mas, professor, tem 7.000 lá. Calma, é 7.000 vezes o Czinho. Tá? Que, inclusive, vai dar mais com menos, dá 7.000 Czinho do aço. Tudo isso igual a zero. E agora, o que a gente faz? O que nós fazemos todas as noites. Isolar a incógnita. Ou todas as tardes, ou todas as terças. Então, vou copiar a equação aqui, ó. A gente encontrou 780 menos 7.000 C do aço igual a zero. Tá? Lembrando que 780 é a soma do calor ganhado pelo calorímetro e o calor ganhado pela água, que na verdade é igual ao calor perdido pelas bolinhas de aço que estavam mais quentes. E perdeu 780 calorias que foram divididas entre 30 por calorímetros e 750 para água. Certo, Roberto? Entendeu tudo isso aí? Bom, vamos isolar a incógnita? Vamos lá, a gente gosta disso. Então, vou mandar o 780 por outro lado, perdão. Ele vai subtraindo. Então, ficou aqui 7.000 C do aço igual 0 menos 780. Que eu tenho impressão que vai dar menos 780, né? Você não tem nada, compra uma calça jeans de 780 reais. Quem que compra uma calça jeans de 780 reais? A Mel, né? Eu jamais, nunca. Na minha vida. Compro no brechó, compro pela internet. Então ficou menos dos dois lados, você pode aí multiplicar por 2, por menos 1, aliás, multiplicar por 2. Por 2 até pode, não dá errado. Vamos multiplicar por menos 1 e cancelar, ou simplesmente cortar os sinais. Eu não vou fazer isso, eu vou continuar a isolar a minha incógnita aqui, que é o Czinho do aço, certo? Então vou mandar esse cara para o lado de lá. E ele vai inverter a sua operação. Ele não vai inverter o seu sinal. Ele vai inverter a sua operação. Ele estava multiplicando a incógnita, agora está do outro lado lá no denominador. Ele era negativo, sabe o que aconteceu com ele? Continuou negativo, porque ele não altera o sinal, ele altera a operação. E aí, ó, e aí, sinais iguais. Dá mais, isso aí dá 0,1114, fazendo a conta de cabeça aqui rapidinho, né?
Então, a gente pode fazer uma boa aproximação para aproximado 0,11 calorias por grama grau Celsius. Legal, legal? Legal, legal, que dia legal! Está no ar, é só ação, na casa do Mickey Mouse. Então, qual é a resposta certa? O Czinho é a quantidade de calor trocado. Não, não é a C, nem a D e nem a E. Porque o Czinho é 0,11. Então, ou é a A ou é a B. E o calor trocado é 780 tantos nos dois. Agora, o calor foi cedido pelas bolinhas ou foi recebido pelas bolinhas? Foi cedido. Elas estavam mais quentes que o calorímetro e estavam mais quentes que a água, claro, né? Então elas cederam calor. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo ainda? Alguém fala assim, sim, professor. Sim, professor. Ou estão chorando em posição fetal aí por causa desse exercício? Não, né? Um pouco Precisa, dos né? dois sempre. Não, professor, não é por conta do exercício. É por conta do quê? Exato. É a vida que tá dura, né? É a vida, é a vida. É, então. Eu tenho que parar aqui também que tá estragando a tela do meu computador das lágrimas caindo. Fazer o que, né? Vamos lá. Ó, exercise number 5. Vamos lá, em Brasília, 15 horas e 37 minutos. Tempo vai, tempo passa. Eu vou abrir a janela aqui, gente, que tá muito calor depois da chuva. Quando a chuva passa. Quando o tempo abrir. Abre a janela e veja. Eu sou o sol. Uma barra de Crobe. De massa igual a 200 gramas. Ei, falta de criatividade, né? Eu vou parar de riscar porque depois eu quero fazer diferente. Riscar cada um de uma cor. A uma temperatura de 330 graus, é mergulhada dentro de um recipiente que contém 50 gramas de água. Tá? Então, só falou da barra e da água. Vamos ver. Inicialmente é 20 graus. Ó, legal. Determina a temperatura de equilíbrio, sabendo que a capacidade térmica do recipiente que contém água é 37. Quen. Então, nós vamos ter que considerar o calorímetro também, né? Considerar o recipiente também como um calorímetro não ideal, que tem uma capacidade de 37. Então, é o mesmo esquema do exercise anterior. Como é que fala anterior em inglês? Previous. Previous, alguma coisa por aí. Faz tempo que eu não vou para a Argentina, preciso praticar meu inglês. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente o mesmo que a gente fez no exercício anterior. Com a diferença que ele não me deu a temperatura de equilíbrio. Ó, ele quer a temperatura de equilíbrio. Tá? Então, lembra aquela história que eu falei para vocês? Ah, tu podia calcular o quimacete separado do calorímetro, da água, e depois juntar? Aqui não dá. Por quê? Porque não tem como calcular o quimacete de ninguém, o quesão de ninguém, porque tu não tem a temperatura de equilíbrio. Então, aqui, obrigatoriamente, tu vai ter que ir para a equação da troca de calor. Somatória de calor é igual a zero, e vou ter os três calores, né? Eu vou ter o quesão do calorímetro, quesão Kcal, né? O quesão do H2O, mais o quesão do cobre, cujo símbolo químico é Cu, né? Tudo bem? Tudo isso vai dar zero. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou montar bonitinho as equações fundamentais da calorimetria para os três. Tá bom? Eu não vou fazer cada um de uma cor, que nem eu fiz no exercício anterior, né? Porque dá trabalho ficar trocando a cor da caneta aqui. Mas só vou grifar cada um de uma cor aqui no enunciado. Então, do calorímetro, o que a gente tem de informação? A gente tem a capacidade térmica dele, ó. Capacidade térmica é 37. Então, eu não vou usar o quimacete, eu vou usar o Qicat. E a temperatura inicial dele eu tenho porque a água que estava dentro dele estava 20. Então, ele também está a 20. Então, eu vou fazer aqui, ó, o Qicat.
tá? Não sei se vai caber aqui, não vai caber. Então é melhor eu me organizar e fazer no próximo. Vamos fazer no próximo slide aqui já então, tá? Ó. Então, o Qzão do cal mais o Qzão do H2O mais o Qzão do cobre tem que dar 0. O Qzão do cal, a gente já entendeu que a gente vai fazer o QCAT. Tá? E a gente viu lá pelo enunciado, ó, que a capacidade é 35 e a temperatura inicial aliás, 37 e a temperatura inicial é 20. Então vai ficar assim, ó, 37 que multiplica a temperatura final, que é o que eu quero, menos a inicial, que é 20. Pronto. Você não vai poder mais sair daí, né? Porque você não tem mais quem é o T final, a temperatura de equilíbrio. Tudo bem? Vamos montar o quimacete agora para a água. Vamos lá. Ó, eu tinha dentro do calorímetro 50 gramas de água a 20 graus Celsius, cujo calor específico da água é 1. Isso aí a gente já está calvo de saber. Vamos lá. Então, vou montar aqui o quimacete para água. Tá? Não se perca aí. Então, vamos lá. A massa de água era 50, o calor específico da água é 1, temperatura final é o que eu estou procurando, e a temperatura inicial da água é 20. Fechou? Fechou. Então, agora vamos para o cobre. Vamos para o cobre. Uma barra de massa igual a 200 gramas de cobre está inicialmente a 330 graus. Tá? Calor específico do cobre, 003. Fechou? Conseguiram gravar na cabeça as informações? Não? Então, ó, quimacete do cobre. Igual a 0. Quem é a massa do cobre? 200. Czinho do cobre, 003. Temperatura final do cobre, não sei, é o que eu estou procurando. Mas a temperatura inicial do cobre, eu sei, é 330, né? Igual a 0. Tudo bem, Belém? Beleza, gente. Agora, talvez um aluno mais desatento fala: meu Deus, professor, a gente tem 3 incógnitas. Não, não tem 3 incógnitas, não. Não tem. A gente só tem uma incógnita, porque a temperatura é a mesma para todo mundo. Eles atingiram o equilíbrio térmico. Tudo bem? O equilíbrio térmico. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? O que eu ia fazer, que eu já não sei mais agora. Meu telefone tocou aqui, eu me perdi. Professor, você tá um Pois pouco não. longe do microfone, eu acho. Opa, melhorou agora, né? Agora sim, obrigada. Eu já sei o que eu ia fazer. Bom, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer as multiplicações que eu tenho que fazer aqui. Tá? Então, aqui você precisa se lembrar do que a sua professora de matemática falava, da propriedade distributiva. Vem comigo aqui para o 37. Ó. O 37, ele vai multiplicar o tesão e o menos 20. O 50 vezes 1 vai multiplicar o tesão e o menos 20. O 200 vezes 0,3 vai multiplicar o tesão e o menos 330, tá? Toma cuidado com isso aí. Bom, 37 vezes tesão, não sei fazer, dá 37 tesão. Mas com menos, 37 vezes 20. 37, lá, 74, mas não é vezes 2, tá? 740, fechou? 50 vezes 1 dá 50, que vai multiplicar o tesão e o menos 20. E mais 200 vezes 0,003, corta 2 zeros aqui, tipo 6, que multiplica tesão menos 720. Tudo isso tem que dar 0. Tá? Aqui já está resolvido, não tem o que eu fazer aqui, vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, vou copiar 37 tesão menos 740, mais 50 vezes tesão, 50 tesão. Mais com menos, 50 vezes 20, 1000. Mais 6 vezes tesão, 6 tesão. Mais com menos, 6 vezes 330. Bom, 6 vezes 300 dá 1.800.
6 vezes 30, 180. Então dá 1980, tudo isso igual a zero. Professor, como é que o senhor conseguiu? A gente vai conseguindo, a gente vai devagar, não precisa ter pressa. Ninguém ter pressa, né, de fazer. Vamos devagarzinho, não economize linhas, não pule etapas, né? Professor, e agora o que eu faço? Tu não lembra mais, né, amor? Como é que resolve a expressão? A gente faz assim, ó, a gente junta quem tem x, que no caso o nosso x é o tesão, e junta quem não tem x, que é os outros números aí, tá bom? Então eu vou somar 37 mais 50 mais 6. 37 mais 50 dá 87. 87 mais 6 dá 93 tesão. Tudo bem? Agora eu vou somar os caras negativos ali, ó. Então vai ficar 1980 menos 1.000 menos 2.980. Agora mais 700 vai ficar 3.680, 3.720. Será que tá certo? Deixa eu conferir aqui essa conta, tá? Já pensou se eu faço uma conta errada? 1980 mais 1.000 seria a primeira vez na história, né? Mentira. Acertei, acertei. Tá? Beleza, gente. Tudo isso igual a zero. Pronto. Ah, foi difícil fazer isso? Não foi, né? Até emocionante. Olha como tá ficando pequenininha. E agora, o que que a gente tem que fazer? O que a gente faz todas as terças? Isolar a incógnita. Vou reescrever a equação aqui para ninguém se perder, né? 3 3.720 igual a zero. E vou isolar a incógnita. Então, vou mandar esse cara para lá, ele vai inverter a sua operação, não o seu sinal. Ele estava subtraindo, ele passa a somar o zero. Tá bom? Tá, então fica 93, tesão é igual a zero mais 3.720, 3.720. Tá bom? E agora, para terminar de isolar minha incógnita, eu vou passar o 93 para o outro lado. O 93 estava multiplicado pela incógnita, então o 3.720 fica dividido pelo 93. E fazendo essa conta de cabeça aí, essa divisão, vai dar exatamente 40 graus Celsius. Tá? Beleza? E aí, como é que foi? Deu um semi-infarto em alguém no exercício? Acho que não, né? Pequeno derrame cerebral? Tá de boa. Galera, é o seguinte, ó, sempre que tu estiver calculando temperatura de equilíbrio, a temperatura de equilíbrio tem que estar entre as duas temperaturas, né? Quais duas? Temperatura inicial de um dos corpos com a final do outro, né? Tem que estar entre esses dois. Entre 20 e 320, 330. Tá? Que é o que aconteceu aqui conosco! Ok, ô louco, bicho! Então tá bom. Ó, aí, ó, ok, só porque eu falei ok, o meu Google já tá... Cala a boca, meu Google disparou aqui. Beleza, gente. Exercise number 6. Vamos lá, no FEI. Veja bem. Estamos ficando bom nisso aqui, hein? Ó, isso aí foi mais rápido que o outro, hein? Bonito, lindo, tá maravilhoso. Exercício número 6. Um calorímetro contém 200 ml de água e o conjunto está a uma temperatura de 20 graus. Conjunto. Se ele não falasse também, eu já sabia que esse 20 graus é da água e do calorímetro. Quando ele está falando conjunto, né? Você já entendeu que é da água e do calorímetro. Ao ser juntado ao calorímetro 125 gramas de uma liga a 130 graus, verificamos que após o equilíbrio térmico, a temperatura final foi de 30 graus. Qual a capacidade térmica do calorímetro? Bom, aqui, como ele deu a temperatura final, tu pode fazer aquele esquema de calcular separadinho, o Q de um, o Q do outro. Tu só não vai poder calcular o Q do calorímetro, né? Porque ele não deu a capacidade térmica do calorímetro. Então, essa é incógnita, tá bom? Eu vou tentar fazer dessa forma e tentar te explicar certinho qual é a ideia por trás. Bom, então, ó, de buenas, né, ó. Vou começar por aqui, a somatória do calor trocado tem que dar zero, eu vou ter 3 calores. O do calorímetro, tá? Mais
o calor do H2O mais o calor da liga. Que eu não sei do que é feita essa liga aí, o exercício não me fala. Então, veja, o calor da liga é o calor perdido, que vai ser distribuído entre a água e o calorímetro. Se eu souber quanto calor a liga perdeu, calculo o quimacete dela. Depois eu calculo o quimacete da água e descubro quanto calor foi para a água. Bom, se eu sei quanto a liga perdeu e eu sei quanto foi para a água, o resto foi para onde? Para o calorímetro. Tá? Então, é o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular separado e depois eu vou voltar nessa equação aqui. Tá? Vou voltar nessa equação aqui. Então, primeiro, vou calcular o que da liga primeiro. Como? Aplicando o quimacete para a liga. Gente, é a mesma coisa que eu fiz nos exercícios anteriores, só que agora eu estou fazendo separadinho. Tá bom? Vamos voltar para o enunciado. Ó, liga, massa 125, temperatura inicial 130, afinal é a mesma para todo mundo, é 30. Eu não vou ficar riscando ali o final. E o calor específico da água é 0,20. Ou 0,2, que é a mesma coisa, né? Então vamos calcular o quimacete dessa liga aí, ó. Massa 125, Czinho 0,2, delta T, tu podia calcular separado o delta T, mas eu vou calcular tudo aqui, ó. 30, ficou muito feio esse 30, né, prof? Não dá para ver. Ah, melhorou um pouquinho. Legal? Então esse é o Qzão da liga. E você vai ver que vai dar negativo. Por quê? Porque é o calor perdido por ela, porque ela estava mais quente que os caras. Ela perdeu esse calor. E a quantidade de calor que ela perdeu foi distribuído entre a água e o calorímetro. Legal? Já falei isso? Já, né? Legal. Que demais. Legal, legal. Que dia legal. Vamos lá. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Multiplicar por 0,2. 0,2 é 1/5. Divide 1 por 5, dá 0,2. Então, multiplicar por 1,2 é o mesmo que dividir por 5. Então, 125 vezes 0,2 é o mesmo que dividir isso por 5. Eu sei que dá 25. Ponto final. Beleza? Que multiplica. Eu tenho 30, eu devo 130 e eu vou ficar devendo 100. Ih, começou a travar aqui, hein? Se travar aí, vocês me avisem, por favor. Claro, então agora eu vou multiplicar 25 por menos 100. Vai ficar menos 25 vezes 1, 25, com 2 zeros, 2.500 calorias é o que a liga perdeu. Tá? Tudo bem? Legal. Agora, segundo, eu vou calcular o quanto a água ganhou. Ó. H2O da água. Então, quimacete da água é a massa da água, o calor específico da água, ΔT da água. Tudo bem? Tá meio travando a tela aí para vocês ou só para mim? Pra mim não tá. Tá normal, né? Que bom, graças a Deus. Glória a Deus. Ó, água, cadê a água? Água. 200 ml de água. Professor, mas ele não falou da massa, ele falou do volume. Pois é, se ele não falou do volume da água, a gente sempre vai supor que a densidade da água é 1, porque de fato ela é próxima de 1. O que é a densidade de C1? Quer dizer que 1 ml pesa 1 grama, 2 ml 2 gramas e assim por diante. 200 ml 200 gramas. Tá bom? Temperatura inicial da água é 20 e o calor específico da água, todo mundo já sabe, 1. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Quimacete da água. Opa, deixa eu trocar a cor da caneta. Quimacete da água. 200 gramas vezes 1 vezes. Temperatura final foi 30 e a inicial foi 20. Nossa, muito fácil isso aqui, né? 200 vezes 1, 200. 30 menos 20, 10. 200 vezes 10, 2.000. Então perceba uma coisa, meu bem. Quanto de calor a liga perdeu? Nossa, está forte a chuva, né? Vou ter que fechar a janela. A liga perdeu 2.500 calorias.
Quantas calorias a água ganhou? 2.000. Você já sabe me dizer quanto de calor foi doado pro calorímetro? 500, claro, é a diferença dos dois. Pera aí, gente, vou ter que fechar a janela aqui. Claro que é 500, né, gente? Isso não, o calor não brota, né? Nem desaparece. 2.500 que a liga perdeu. Foi 2.000 para a água. Claro, quanto que foi para o calorímetro? 500, né? Então agora, se eu voltar na equação inicial, ó, qual era a equação que a gente escreveu? Que o Qzão do calorímetro mais o Qzão do H2O mais o Qzão da liga tinha que dar 0. Certo? Só que esse cara, eu já sei quem é. É 2.000. Mas esse cara, eu já sei quem é. É 2.500. Negativo. Então eu vou descobrir quem é o Qzão do calorímetro. E aí tu pode pôr aqui, ó, tu pode substituir o Qzão por capacidade térmica vezes ΔT e achar nesta equação já direto a capacidade térmica, ou pode achar quem é o Qzão do calorímetro e depois jogar em outra equação. Aí fica jogar na equação do Qicat e isolar a capacidade térmica. Fica a critério de vocês. Eu vou fazer isso, mas primeiro eu vou deixar ele isoladinho aqui, ó, só para vocês perceberem uma coisa, ó. Vai ficar 2.000 menos, porque mais com menos dá menos, menos 2.500, igual a 0. Tá? E eu vou chegar à conclusão que Qzão do calorímetro, eu tenho 2.000 e eu devo 2.500, menos 500, igual a 0. E se eu isolar esse Qzão, eu vou chegar à conclusão que ele é 500. Claro, a liga perdeu 2.500. 2.000 foi para a água, os outros 500 foi para onde? Para o calorímetro. Tudo bem? Então, por isso que só para você entender que o Qzão é igual a 500. Agora eu vou trocar esse Qzão por quê? Por quem? Capacidade térmica vezes ΔT, ó. A gente chegou nisso aqui, ó. Menos 500 igual a 0. Poderia até passar esse 500 para o outro lado, ele é positivo, né? Porque o calorímetro ganhou 500. Então, claro, passa para o outro lado, dá positivo. A matemática é linda, né? Então, ó, quem é o Qzão? É o Czão do calorímetro mais o ΔT. Lembra que Czão é o que eu quero, né? Tá? Czão é o que eu quero. E o ΔT? Eu sei quem é o ΔT, porque a temperatura final de equilíbrio foi 30, é a mesma para todo mundo, e a inicial do calorímetro é a mesma inicial da água, que era 20. Então, pronto, eu vou isolar o meu Czão, ó. 30 menos 20. 30 menos 20 dá 10. Ó, igual a 0. Vou passar o 500 para lá, fica C vezes 10 igual a 500. E agora eu passo 10 dividindo, né? Passo 10 dividindo, porque ele está multiplicando o Czão. Então fica 500 dividido por 10. Cara, se tá ficando horrível, as letras estão riscando. Professor, tá muito baixo de novo. Peraí. Desculpa, tá? Se tá ficando ruim a letra, tá riscando uma em cima da outra, porque a minha tela aqui tá travando, pelo menos. Eu não consigo ter noção do que eu estou escrevendo. 500 dividido por 10, claro que dá 50 calorias por grama. Tá? Então, esse é o calor específico desse calorímetro. Resposta certa, letra A de amor. Tudo bem? Muito bom. Muito bem, falta 15 minutinhos e a gente vai poder então fazer o exercício de número 7 agora. Vocês estão cansados ou vocês querem mais? Queremos mais, queremos mais. Isso que é aluno, por isso que eu trabalho sem pensar no salário, por causa de vocês, alunos como vocês. O Nesp de São Paulo, esse aqui, ele não tem necessariamente a ver com troca de calor, mas ele tem uma discussão interessante, ele é um exercício que
poderia muito bem ser do Enem. Eu já vou explicar por quê. Então, por isso que eu quis trazer ele para vocês. O senhor nem fala de Enem, que me dá umas tremedeiras. Desculpa, não falo mais. O Nesp diz assim, ó. A energia contida nos alimentos. Ponto. Era para ter um ponto aqui. Para determinar o valor energético de um alimento, podemos queimar certa quantidade desse produto e, com o calor liberado, aquecer determinada massa de água. Em seguida, mede-se a variação da temperatura sofrida pela água depois que todo o produto foi queimado. E determina-se a quantidade de energia liberada na queima do alimento. Claro, né? Se eu tenho uma quantidade controlada de água, se eu controlo a temperatura dela, eu vou conseguir saber quanto de calor ela está recebendo, não é? Eu jogo no quimacete e vejo quanto de calor essa água recebeu. Essa energia que tal alimento nos fornece se for ingerido. Tá? Então, quando você olha lá na tabela nutricional do alimento, tem lá não sei quantas calorias. É medida de energia. Tem tudo a ver com o alimento. O nosso corpo tem tudo a ver com termodinâmica, né? No rótulo de um pacote de castanha de caju, meu Deus do céu, ele vai queimar castanha de caju. Não sabe quanto custa castanha de caju? Está impressa a tabela com informações nutricionais do produto. Então, tem aqui, ó, valor energético, que é o que vai nos interessar aqui. 90 quilocalorias. Você já viu isso aí em algum lugar? Já, né? Quilocaloria, meu bem, é o quê? Volte a março de 2019. O K é um prefixo que significa multiplicar por 1000. Então, 90 quilocaloria é 90 mil calorias. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? E fica esperto para uma coisa. O valor nutricional, ele sempre apresenta de uma certa porção, não do produto todo. Tá? Então, ó, uma porção de 15 gramas. Então, tem 90 mil calorias em 15 gramas. Fica esperto. Bom, agora vai começar o exercício. Considere que 150 gramas de castanha tenha sido queimadas e que determinada massa M de água submetida à chama dessa combustão tenha sido aquecida de 15 para 87 graus. Sabendo que o calor específico da água líquida é 1 e que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha efetivamente sido utilizado para aquecer a água, é correto afirmar que a massa M de água em gramas aquecida era igual a... Meu Deus do céu, professor, não sei por onde começar. Calma. Tem aqui a calorimetria, mas por que eu falei que ele é um exercício tipo, que poderia ser muito bem do Enem? Porque tu tem que aplicar a regra de 3, não tem jeito. Tá? Você vai ter que aplicar uma regra de 3. Qual é a regra de 3? Bom, a primeira regra de 3 é que é o seguinte. Ele queimou... Ele queimou 150 gramas. Então, você vai fazer uma regra de 3 para saber quanta caloria pode ser liberada. A informação nutricional diz que 15 gramas tinha 90 mil calorias. 150 gramas vai ter quanto? X. Multiplica cruzado. Claro, é uma regra de 3 bem simples nesse caso aqui, porque você multiplicou a massa por 10. Então, você vai multiplicar isso por 10. Você vai chegar à conclusão que a energia contida em 150 gramas é 900 mil calorias. Tá. Mas não satisfeito com isso, o que ele faz? Ele diz que a massa de água foi aquecida de 15 para 87 graus, sabendo que o calor específico da água é 1 e que apenas 60% da energia liberada na combustão foi efetivamente utilizado para aquecer a água. Então não vai jogar no quimacete 900 mil. Por que não, professor? Eu queria, mas não pode. Por que não pode? Porque não pode. Daqui eu vou para cá. Daqui eu vou para cá, daqui não pode. Por quê? Porque ele está dizendo que não foi toda a energia que foi usada para aquecer a água. Então, esse tipo de exercício, tipo do Enem, ele sempre tenta aproximar com a realidade, né? Então, claro, na realidade, se queimou um negócio, você não está só aquecendo a água, você está aquecendo o ar ao seu redor, você está aquecendo o recipiente da água, que poderia ser um calorímetro, né? Então, o que tu vai fazer agora? Tu vai fazer uma outra regra de 3 para descobrir quanto é 60% de 900 mil. Porque é esse que é o seu quesão. Entendeu? Ou não entendeu? Então, você vai fazer o seguinte, ó. 100% da energia era 900 mil.
Isso é 100%. Quanto é 60%? Já que, né, para aquecer a água, só 60% foi utilizado. Regra de 3. Multiplica cruzado, tarari, tarará. Você vai chegar a uma brilhante conclusão que, na verdade, é só multiplicar 900 mil por 0,6. Aliás, sempre que você quiser calcular o percentual, você faz isso. Quer calcular 60% de alguma coisa? Multiplica por 0,6. Quer calcular 40%? Multiplica por 0,4. Quer calcular 5%? Multiplica por 0,05. Se você multiplicar por 0,5, você está calculando 50%, tá? Só tome esse cuidado. Como é que multiplica por 6, professor? Fácil. Cancela um zero com esse zero aqui. 9 vezes 6, 54. Sobrou o que aqui? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, esse é o X, esse é o Qzão que aqueceu aquela massa de água. 60% da energia liberada na queima de 150 fucking gramas de castanha de caju. Meu Deus do céu, que absurdo. Tá bom? Então, esse cara, você percebeu que não tem nada de física até agora? É só que regrinha de 3, cara. Eu falo, meu. Quem souber fazer regra de 3 e interpretar tabela e gráfico, faz o Enem. Agora sim, você vai para o que macete. Tá bom? Você vai descobrir o que mesmo, professor, que ele queria. Ele quer a massa de água que foi aquecida com esses 540 de 15 graus para 87. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Que macete dessa massa de água aí? Que macete. O calor absorvido foi 540 mil. A massa de água eu não conheço. O calor específico da água é 1, ótimo, que sempre, né, ajuda. A temperatura final foi 87, menos a inicial, que foi 15. Então vai ficar assim, 540 mil calorias. Você poderia ter resolvido como quilocal? Poderia, só que daí você não ia achar a massa em gramas, você ia achar a massa em quilo, tá? Toma cuidado. O 1 não faz diferença nenhuma, dane-se. 87 menos 15 dá o quê? 72. Fechou? Fechou. Beleza. E aí, o que a gente tem que fazer? Fazer o que a gente faz todas as noites, isolar a incógnita. Quem é incógnita? A incógnita é o M. Tá bom? Então, vou mandar o 72 para o outro lado, ele vai dividindo, então fica 540 mil dividido por 72. Isso é igual a massa. Fazendo essa conta de cabeça aí, caiu 2 para cá, blá, blá, 2 para cá, 2 para lá, 7.500 gramas de água. Tá certo? Meu Jesus. 7.500 gramas de água. Letra D de Deus. Olha só, rapaz. Letra D de Deus. Tudo bem? Tranquilo aí? Tá. Tinha mais um exercício, acho que não vai dar tempo da gente resolver ele inteiro, mas vamos começar aqui, daí qualquer coisa a gente para, tá? Ó, ele fala assim, uma barra de ferro de massa igual a 30 gramas é retirada do interior de um forno onde estava em equilíbrio térmico e colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 44 calorias por grau Celsius, que contém 100 gramas de água a 30 graus. Então, 30 graus é a temperatura inicial da água e do calorímetro, tá bom? A temperatura final de equilíbrio é 38. A temperatura do forno em graus Celsius é aproximadamente igual a... Como assim do forno? Como é que eu vou saber do forno? Calma, olha só. Se aquela barra de ferro foi tirada do forno, ela estava inicialmente em equilíbrio com o forno. Então, você supõe que quando ela foi jogada dentro do calorímetro, naquelas 100 gramas de água, ela estava na mesma temperatura do forno. E essa vai ser a sua incógnita, né? Então, você vai fazer assim, ó, o Qzão do calorímetro mais o Qzão da água que estava dentro do calorímetro
mais o Qzão da barra de ferro, Fe, tem que dar 0. Tá bom? Qzão do calorímetro, ó, capacidade térmica dele é 44 e a temperatura dele variou de 30 para 38. Então, vou fazer aqui, ó. Qzão, opa, tá horrível, porque tá difícil mesmo aqui, gente, ó. Tá travando a minha tela. Qzão vai ser 44 vezes 38 menos 30, que dá 8, né? Você poderia fazer isso aí já separado. Para a água, são 100 gramas, calor específico 1, que também foi de 30 para 38. Então, 100 vezes 1, de 38 menos 30. E da barra de ferro, são 30 gramas, que massa é 30. Calor específico do ferro está aqui, é 0,1, perdão. E a temperatura final dele é 38 e a inicial é quem eu quero. É a minha incógnita. Tá certo? Bom, ó, 100 vezes 1 dá 100. Voltei para cá. Posso já fazer essa subtração aqui, ó, 38 menos 30, que dá 8. Mais 30 vezes 0,1 dá 3, que multiplica 38 menos T0. Que é o que eu quero. Tudo isso igual a 0. Vou copiar no próximo slide, vai ficar assim, ó. Só copiei, não vou mudar nada, tá? 38 menos 30, mais 100 vezes 8, mais 3, que multiplica 38 menos T0, tudo isso igual a 100. Tudo isso igual a 100, não. Tudo isso igual a 0, né, professor? Ó, claro que 38 menos 30 dá 8, então fica 44 vezes 8. Mais 100 vezes 8, que dá 800. E aqui eu vou fazer a propriedade distributiva, tá? Tem que fazer. Então, 38 vezes 3 dá 90, 3 vezes 8, 24, 90, mas dá 114. Deixa eu conferir isso aqui, mas acho que é 114 sim. 38 vezes 3. Tô demais hoje, hein? Mais com menos, menos 3 vezes T0, 3T0. Tudo isso igual a 0. 44 vezes 8, ó, 352. Mais 800, mais 114, menos 3T0. Vou juntar todo mundo que não tem T0. Então, vou somar 352 mais 800 mais 114. Isso aí vai dar 1.266. Menos 3T0. Abre o portão para ela lá, então. Tá? E aí eu vou isolar a minha incógnita aqui. Tá bom? Que é o 3T. Então, vou passar esse 1.000 para lá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1.266. Espera só um minuto. Meu filho estava fazendo um escândalo aqui. E agora eu vou passar o menos 3 para o lado de lá, ele vai dividindo, e aí eu cheguei na temperatura de equilíbrio do corpo, né? Então fica 1.266 dividido por 3, 422 graus Celsius. Não vai ter resposta porque eu montei o gabarito errado, eu acho. Tá? 422. Positivo, porque mais com menos dá mais, tá bom? Claro que essa temperatura do forno tinha que dar positivo. Gente, são... Olha, 16h15. Que maravilha, hein? 16h15. Tá legal? Como eu disse, eu acho que eu não tenho resposta aqui no gabarito, porque quando eu montei o gabarito, eu montei errado, mas eu acho que a minha resolução tá certa. Tá? Não dá tempo de eu refazer isso agora, mas acho que dá para a gente confiar nisso aqui. Se tiver algum problema, eu vou olhar, assim que eu terminar, eu refaço isso aqui,
E se tiver algum problema, eu prometo que eu aviso vocês. Se eu não avisar, fiquem tranquilos, porque é isso aí mesmo. Tá bom? Gente, vou fazer a chamada, fica aí. Ai, tá travado demais esse computador, gente. Parando de apresentar a tela. Vou ler o nome daqueles que estão aqui conectados no chat comigo. O André, o Diego, a Ellen. André, Diego, Ellen, Gabriel, Giovanni, Gustavo, João Marcelo, Jonatas, Caio Felipe, Karen, Cauane, Leonardo, Luana, Lucas, Luca e os dois Lucas, a Mariana, o Maurício Pires, a Mel, o Murilo, o Pedro, Sabrina, Vitor e Vinícius. Isso, tá todo mundo escrevendo presente, não precisava. Obrigado, gente. Vocês são muito legais. Gente, olha, eu fico meio triste porque começa a travar as coisas aqui, isso acaba roubando um pouco da nossa alegria. Eu não sei mais o que fazer, tipo assim, minha internet, sei lá, tem 100 megas, eu acho que o meu computador precisa formatar, mas eu tenho uma preguiça. Fê, professor, o Fê estava aqui e saiu agora. Fê Felipe, né? Ó, eu não consigo ler a mensagem, eu clico na mensagem e não abre. Gabriel. Coloca um saudades, prof. Ou coloca mais RAM. Ah, um SSD. Mas já é SSD, brother. E tem 16 GB de RAM. Eu não sei mais o que dá para fazer. Tá bom? Gente, estou encerrando a gravação. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa a mais, a gente vai conversando aqui depois que eu encerrar a gravação. Tá? Um abraço e até.